Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Marcelo Leal, sou professor de tributário aqui do LAC e vamos começar o nosso bate-papo sobre o Código Tributário Estadual, focando, claro, no concurso de fiscal do estado de Goiás. Bom, rapidamente me apresentar. Eu sou advogado aqui no Rio de Janeiro, especialista em Direito Tributário, mestre também em Direito Tributário aqui pela nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, advogo na área há mais de 10 anos, sou coordenador técnico de tributário em cursos de pós-graduação e hoje nós vamos começar a conversar aqui sobre essa matéria que, na minha opinião, é a mais divertida de todas, com foco, como já falamos, num certame específico. Bom, sem mais delongas, eu gostaria já de adentrar no nosso tema, mas eu gostaria também de fazer uma pequena ressalva. Nós estudaremos os artigos do CTE, aqueles artigos que vocês ainda não estudaram, com uma fonte legislativa. Sempre que nós falamos em concursos estaduais e também até, diria, principalmente municipais, é muito relevante que você veja a sua fonte, né? Qual é a lei que você está estudando, porque não é incomum você encontrar legislação desatualizada em sites oficiais até. Por conta disso, a fonte que nós vamos adotar para a Lei 11.651 de 91, que é a lei que institui o Código Tributário Estadual, é a da própria Cefaz. E como você consegue identificar no próprio site da Cefaz, ela diz que está atualizada até a Lei 20.011, lá em março de 2018. Então, é esta fonte normativa que nós utilizaremos para conversar aqui sobre o Código Tributário Estadual. Façamos o seguinte: nós não temos como uma única missão conversar com vocês sobre o Código Tributário Estadual. Também trataremos de algumas legislações próprias do Código Tributário, do Estado de Goiás, como, por exemplo, o processo administrativo fiscal, como também algumas normas que versam sobre notas fiscais, de modo que, para não ficar repetitivo, quando eu for tratar de um tema em outro momento, eu vou avisar, olha, isso aqui desta forma, vou verticalizar, aprofundarei esse tema em outro momento no vídeo sobre o assunto X. Tudo bem? Bacana? Você já deve ter visto que o CTE é recheado de artigos que, para uma banca como a Fundação Carlos Chagas, a FCC, é um prato cheio para criar questões objetivas. Claro é que alguns pontos você não tem nem como se preparar. Nós temos aqui diversas normas dentro do CTE, aquelas decorebas dentro da parte do ICMS, por exemplo, que, olha, se aquilo for objeto de cobrança, eu, você, o próprio fiscal que trabalha com isso é capaz de errar. Nós devemos, então, focar no que é razoável. Óbvio que a leitura do código inteiro é importantíssima, mas quando você entende aquilo que você está lendo, fica muito mais fácil até passar pela decoreba. Esse vai ser meu objetivo aqui. Tudo bem? Vamos trabalhar os artigos faltantes, entender o assunto subjacente, para que o conhecimento em si, a informação que dá base ao conhecimento, se cobrada em prova, fique muito mais palatável, fique mais fácil. Bom, sem mais delongas, meus amigos, o artigo 156, ele encerra esse título de informações econômico-fiscais. Você já viu, então, todo esse capítulo em outros vídeos, de sorte que não faz muito sentido retomar toda aquela discussão. O artigo 156, ele apenas encerra com uma informação muito óbvia, falando o seguinte, olha, para os efeitos desse código, quem está em situação cadastral irregular, ou seja, quem está em situação cadastral irregular lá no CCE? Simples. Quem não estiver inscrito no cadastro estadual, você sabe que em diversos momentos você, se for contribuinte, se for responsável
de algum tributo estadual, se faz necessária a sua inscrição no cadastro de contribuintes do Estado, mesmo quando você, às vezes, figura apenas como um agente de retenção. Então, perceba, leia antes todas aquelas situações arroladas nos artigos anteriores. Se você tiver obrigatoriedade de se inscrever e não estiver inscrito, situação cadastral irregular. 2, não esteja com a sua situação, com a sua inscrição cadastral suspensa ou tenha sido cassada a sua eficácia. Ou seja, é óbvio também, né? Se a tua inscrição estiver suspensa ou foi cassada por um daqueles motivos que você já viu anteriormente, tua situação vai estar irregular. Finalmente, né? Se você estiver utilizando inscrição inativa em virtude da paralisação temporária do estabelecimento. Por uma daquelas situações, você entrou na situação de paralisar temporariamente, mas ainda assim, nada obstante essa paralisação, você continua funcionando. E isso denota uma situação cadastral irregular. Bom, eu não vou tecer muitos comentários, porque, segundo me passaram, vocês já viram as normas anteriores dentro desse título, de modo que o artigo 56 apenas fala algo mais ou menos óbvio. Ele apenas fala, olha, quem está em situação cadastral irregular? Pô, quem não está inscrito. Quem teve a inscrição cassada, né? Ou simplesmente estava em paralisação temporária e, mesmo assim, está utilizando uma inscrição inativa. Não faz o menor sentido isso. O cara continua lá tentando emitir nota com uma inscrição que está inativa. Bom, com isso a gente fecha e avança o nosso querido título para agora sim, digamos, uns carros-chefes dentro da teoria geral do direito tributário. E aí, meus amigos, por desencargo de consciência, permita-me fazer uma rápida, uma breve revisão dentro desse tema crédito tributário, para que nós possamos avançar nas próximas normas com uma maior segurança sobre o que nós estamos estudando. Tudo bem? Eu sei que você já está careca de saber, mas estamos nos conhecendo agora, então deixa eu colocar aqui um conhecimento pressuposto, tudo bem? Quando eu vou falar de crédito tributário, perceba, o crédito tributário ele se difere em muito do crédito lá do direito civil. Quando você analisa os 3 momentos, os 3 graus de eficácia do crédito tributário, você vai perceber que esses níveis de eficácia foram espraiados em momentos diferentes. Marcelo, não estou entendendo nada. Calma. A ideia é a seguinte. Vamos lá. Você sabe que lá na Constituição Federal nós temos a competência tributária, que nada mais é que o poder de tributar outorgado ao ente político. A Constituição não cria tributo nenhum. Ela outorga esse poder de tributar a um ente político. Esse poder vai ser exercido pelo ente político através de uma lei, normalmente uma lei ordinária, mas em alguns casos será necessária lei complementar, aonde ele vai instituir o tributo, vai criar o tributo em nosso ordenamento jurídico. Essa lei vai trazer a chamada hipótese de incidência. Numa linguagem mais paulista, digamos assim, a regra matriz de incidência tributária, aonde você terá todos os aspectos dentro daquela lei que criou o tributo. Aqui ele vai falar quem é um contribuinte, o responsável, qual é a base de cálculo, a alíquota, quando que você reputa ocorrido o fato gerador, aonde, qual é o fato gerador. E a lei traz isso de forma abstrata. No momento posterior, alguém pratica no mundo dos fatos aquilo que a lei falou em termos abstratos. Alguém diz, por exemplo, a lei pode falar, ser proprietário de um veículo automotor no estado de Goiás, no dia 1º de janeiro, é fato gerador do IPVA, fazendo com que o proprietário pague ao estado de Goiás uma alíquota, aí tem uma variação, de, vamos botar aqui, X% sobre o valor venal do veículo. Pronto, consegui anunciar aqui todos os aspectos necessários para a ocorrência do fato gerador. No momento seguinte, alguém vai lá e pratica esse fato gerador. É proprietário de um veículo automotor no dia 1º de janeiro, no estado de Goiás. Bom, isso faz com que a pessoa, então, dê surgimento à obrigação tributária. A obrigação tributária não é igual à obrigação de direito civil. Por quê?
No direito tributário, quando você tem o surgimento da obrigação tributária, você não sabe ainda o valor que você tem que pagar, por exemplo, daquele tributo. Você não tem ideia. Porque ninguém até então aplicou a lei ou caso concreto, chegando exatamente ao quanto você deve, aonde vai pagar, para quem vai pagar, nada disso. Você apenas praticou o fato gerador daquele tributo, fazendo surgir a obrigação. E aí, os tributaristas explicam que a obrigação tributária possui apenas um grau de eficácia, que é a atendibilidade. Surge para o credor um direito dele constituir o seu crédito. Nada mais. O crédito tributário é que possui o requisito da exigibilidade. Somente com o surgimento do crédito tributário poderá o credor exigir o cumprimento da obrigação do devedor. Antes disso, perceba, você não está lá, né? No dia 1º de janeiro, acabou de virar o relógio, você está ainda comemorando lá o Réveillon, você não tem que sair correndo para a Cefaz, para lugar nenhum, para pagar IPVA. Por quê? Surgiu a obrigação, mas não tem crédito ainda. Você não sabe quanto você deve. Então, aqui nós temos a chamada atendibilidade. A exigibilidade só vem com crédito tributário. E o que vai declarar a ocorrência da obrigação e constituir o respectivo crédito é algo chamado lançamento. O lançamento notificado, a notificação do lançamento ao sujeito passivo, é o que vai constituir o crédito tributário. Aí você não tem só atendibilidade, você tem exigibilidade. Com a constituição do crédito tributário, aí sim, um credor pode exigir o cumprimento da obrigação por parte do devedor. Caso o devedor não pague, o credor então terá que entrar com uma ação de cobrança, né? Surge aí um direito para ele, uma expectativa para que ele entre dentro do prazo com uma ação de cobrança. E aí perceba, o crédito tributário, por mais que ele tenha o requisito exigibilidade, ele não tem o requisito execuibilidade. A execuibilidade, quem possui, na verdade, é a certidão de dívida ativa. Então, por exemplo, ele entrará em fase de cobrança amigável, vai inscrever em dívida ativa do Estado, não pagou, aí é que, com a extração da certidão da dívida ativa, que vai ser uma correspondência ao termo de inscrição, com esse título executivo extrajudicial, é que você sim terá execuibilidade, é onde o credor vai poder executar o seu crédito, pedir ao Estado juiz que retire parcela do patrimônio do devedor para que possa satisfazer a sua dívida. Então nós temos 3 momentos bem diferentes do crédito tributário. Começaremos agora, então, a estudar as características no CTE desse garotão aqui, do crédito tributário. Veremos que muitas normas são, digamos assim, uma maior especificação, uma maior verticalização do que nós já temos no CTN. Outras não, outras sim teremos novidades no CTE em relação ao crédito tributário. Bacana? Quis apenas dar essa visão geral, essa, digamos, revisão, né? Foi quase uma pequeníssima revisão aqui, só para que nós pudéssemos contextualizar o artigo 157 do CTE e seguintes. Vai ficar muito mais fácil a partir de então. Bom, fala 157. Para os efeitos desse código, consideram-se crédito tributário os valores do tributo devido, da multa, inclusive de caráter moratório, dos juros de mora e da atualização monetária correspondente. Como você muito bem sabe, o crédito tributário ele pode, né, ser dividido, e é dividido, em principal e acessório. Isso aqui eu estou falando para você é só para fins didáticos. O crédito tributário, ele é decorrente de uma obrigação tributária principal. Mas, Marcelo, por que esse acessório aqui? Só para fins didáticos, para que você entenda o seu nascedouro. Como assim, Marcelo? O que parte da doutrina explica? Olha só, o crédito tributário ele vai decorrer sempre. Perceba, qual é a natureza do crédito tributário? Volta lá na obrigação tributária.
a obrigação tributária principal ou acessória. A obrigação tributária será principal quando você tiver o dever de dar dinheiro ao fisco. Artigo do CTN mesmo, 113, parágrafo 1º. Por que eu tenho a obrigação de dar dinheiro ao fisco? Seja porque eu pratiquei o fato gerador de um tributo ou fato gerador de uma penalidade administrativa, de uma multa. Aí, quando você olha o 113, parágrafo 2º, o que ele fala? Cumula o segundo com o terceiro, que a obrigação tributária será acessória quando você tiver ali prestações positivas ou negativas, dever de fazer ou não fazer. E o descumprimento dessas obrigações é fato gerador de uma obrigação tributária principal, leia-se a multa. Ou seja, o crédito tributário sempre decorrerá de uma obrigação principal. E essa obrigação tributária principal, ela é o dever de pagar dinheiro ao fisco, seja porque você praticou o fato gerador de um tributo ou de uma multa. E aí perceba, quando você vai num 57, o que você consegue analisar? O crédito tributário, ele, na verdade, tem qual natureza? Dar dinheiro ao fisco. Junto com eventuais juros, obrigações acessórias, leia-se correção monetária, encargos legais e multas. De modo que, por mais que o crédito tributário decorra de uma obrigação acessória, ele possui a natureza de dar dinheiro ao fisco. O que isso significa dizer, então? O crédito tributário, independentemente do seu nascedouro, seja ele já de uma obrigação tributária principal, leia-se, pagar tributo, ou em função do descumprimento de uma obrigação tributária acessória, que também terá uma natureza de pagar tributo, o crédito tributário, ele vai ter duas parcelas. Ele vai ter o principal e ele vai ter o seu acessório. E aqui eu gostaria que você, então, não confundisse. Daí eu explicar isso daqui para você. A obrigação acessória com o acessório do crédito tributário. A obrigação acessória aqui que dá origem a uma obrigação tributária principal em função do seu descumprimento não é igual ao acessório que está aqui no crédito tributário. O principal é o pagamento do tributo. O acessório são os encargos. Os encargos, como, por exemplo, juros moratórios, a atualização monetária, que vão incidir sobre o tributo. Ou também, o principal aqui vai ser a multa, a penalidade pecuniária. E os acessórios do crédito tributário serão os encargos, a atualização monetária e os juros que incidem sobre a multa, caso não paga, por exemplo, dentro do vencimento. Então, apesar de você ter a mesma expressão aqui, o sentido é diferente. Quando você fala acessório e obrigação tributária, você está falando de deveres instrumentais, prestações positivas ou prestações negativas criados no interesse da fiscalização do tributo. Caso você descumpra a legislação que cria essa prestação positiva ou negativa, aí você tem o fato gerador de uma obrigação principal. No crédito tributário, quando você olha quem são os acessórios, você vai identificar não dever de fazer ou não fazer. Não, o crédito tributário ele decorre daqui. Da obrigação de dar dinheiro. Mas ele vai ter, na sua composição, o principal e os seus acessórios. E isso, quando você estuda repetição de indébito, é importante, porque você verá no próprio CTE uma norma dizendo o seguinte, olha, a repetição tributária,
A repetição de indébito de um tributo, por exemplo, não é só do principal, mas também dos acessórios, também dos juros, da eventual multa que tem incidido. E é isso que fala para você o 157, olha, o crédito tributário é o quê? Valor do tributo devido e da multa. É o principal, mas do crédito. E também os encargos, os acessórios, que é aquela expressão do direito civil, que fala de a multa moratória, juros de mora e a atribuição monetária. E é importante aqui, só também por desencargo de consciência, separar o joio do trigo, tá? Olha, você já entendeu que tributo é uma coisa, não vou aqui explicar para você o que é tributo, tenho certeza que você já sabe disso. Multa também é sanção em função do descumprimento de uma norma impositiva prevista na legislação tributária. Multa moratória. Aí é a punição por você não estar pagando o principal, seja tributo ou multa, dentro daquele prazo previsto na legislação. Multa moratória costuma ter sempre incidência diária com um teto. Na lei federal o teto é 20%, aqui na estadual até menor, veremos aqui. Juros de mora é a remuneração que você paga ao credor por utilizar dinheiro dele. Juridicamente falando, no primeiro dia após o vencimento, aquele dinheiro, em tese, já pertence ao credor. Você deveria ter entregue ao credor aquele dinheiro. Se você não entregou e continua com aquele valor no seu poder, você tem que remunerar o credor pela utilização do dinheiro que pertence a ele. E, finalmente, a atualização monetária nada mais é do que você recompor o poder de compra daquela base monetária em função da inflação no período. Se você ficou um ano aí sem pagar o tributo, você, óbvio, tem que entender que R$100 em janeiro não consegue comprar a mesma coisa que R$100 em dezembro. Você tem o poder de compra da moeda. E isso daqui serve para recompor este poder de compra. Tudo bem? Então são coisas separadas. 158. As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua extensão e seus efeitos, ou as garantias ou os privilégios a ele atribuídos, ou que excluem a exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhes deu origem. Lembra aquele esqueminha que eu desenhei atrás? Obrigação e crédito em momentos separados? Esse artigo é apenas uma proteção extra ao direito do físico de cobrar a sua dívida. Leia-se. Por mais que você tenha uma circunstância que modifique o crédito, modifique uma garantia, um privilégio atribuído ao crédito tributário, uma responsabilidade solidária, por exemplo, um dever de arrolamento de bens e por aí vai, qualquer coisa que influencie e modifique o crédito, excluiu a exigibilidade dele, isso não vai macular a obrigação. De modo que o crédito pode ficar ruim, modificado, mas você consegue eventualmente corrigir, porque a obrigação que dá fundamento ao crédito, ela não vai ser atingida. Isso é apenas uma proteção extra dada ao fisco que foi repetida do CTN. Eventual característica do crédito tributário, se modificada, os seus efeitos restringidos, ou até mesmo tiver a exigibilidade dela suspensa, tem um parcelamento, uma moratória, uma liminar concedida numa ação de mandado de segurança, qualquer coisa que modifique a característica do crédito, em nada impacta na obrigação. A qualquer momento, dentro do prazo, claro, a gente consegue, prazo decadencial, a gente consegue restaurar aquele crédito, porque a obrigação ficou perfeitinha. Tudo bem? Isso só não vai ser verdade aqui nas causas de extinção. E aí você vai até no próprio CTN que traz essa norma geral. Quando você tem a extinção do crédito tributário, aí sim, você também tem a extinção da obrigação tributária. Por isso que quando você paga por exemplo, dívida prescrita, e a prescrição é uma das causas de extinção do crédito tributário,
você pode repetir o pagamento, pedir de volta o pagamento. Por quê? A prescrição mata o crédito e, morrendo o crédito, morre a obrigação. Mas aqui não está falando de extinção. Está falando de modificar os efeitos, modificar a exigibilidade, eventual garantia, privilégio. Fala que o crédito tributário tem preferência sobre os créditos, por exemplo, fora da falência, inclusive com garantia especial. Com garantia real. Mas aquele bem já está hipotecado. Estou fora da falência? Ótimo, crédito tributário, ele tem preferência sobre um crédito que tenha garantia real. Isso fora da falência. Eventual modificação nesta norma, beleza, muda uma garantia do crédito, mas em nada vai impactar na obrigação tributária. Bom, então continuando agora. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos em lei, fora dos quais não podem ser dispensadas sob pena de responsabilidade funcional, na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. Leia-se. Eu aqui estou falando agora. Eu quero modificar o crédito, eu quero extinguir, eu quero mexer com a exigibilidade do crédito, eu quero excluir o crédito, ou seja, isenção, anistia, parcelamento, moratória, a impugnação na via administrativa, concessão de tutela provisória e por aí vai. Estou falando aqui também de causas de extinção, prescrição, decadência, pagamento e por aí vai. Tudo isso só pode ser tratado em lei em sentido estrito, ou seja, ato normativo primário, aquele ato que retira sua validade diretamente da Constituição. Ou seja, é lei ordinária, quando se fizer necessária, lei complementar. Então, você não consegue tratar de um tema desse por decreto, por ato infralegal. Esse é o recado. E caso você tenha, olha só, fora dos quais não pode ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional. Leia-se, você, por exemplo, fiscal, conduído com uma eventual ingenuidade de um contribuinte que não sabia que estava praticando o fato gerador do ICMS. Por exemplo, um caso lá que eu vi no escritório, coitado. Rapidamente, o cara foi parado numa barreira fiscal, ele tinha uma picapezinha pequenininha e ele produzia artesanalmente queijos aqui no Rio de Janeiro. Ele tinha lá uma produção familiar de queijos artesanais, queijo gourmet, colocou tudo na caçamba, um belo dia foi parado na barreira. E o cara falou, mas eu não tinha noção que eu tinha que ter cadastro aqui no estado, eu estou praticando fato gerador de ICMS. Não, isso aqui é produção tranquila, isso aqui é coisa pequena. Isso aqui eu vendo tudo para uma feirinha lá, tem um rapaz lá com uma bancadazinha que ele coloca ali, eu vendo para ele minha produção. O fiscal, nesse momento, não tem coração, rapaz, ele tem que aplicar a lei. Se a lei fala que ele praticou fato gerador de ICMS, não tem cadastro e por aí vai, ele tem que aplicar a lei, aplicar as penalidades cabíveis. Se ele não o fizer, ele vai ter o quê? Uma sanção, responsabilidade funcional. Vai responder um processo administrativo disciplinar, podendo até mesmo perder o seu cargo. E se quiser complementar, Lei 8429, de 92, se eu não me engano, artigo 10, inciso 10. Ele pratica um ato de improbidade administrativa, podendo responder com o seu patrimônio pessoal por aquele crédito que ele deixou de cobrar. O negócio é sério. Artigo 160. Falar do lançamento. Bom, o lançamento, você já sabe muito bem, é aquele, está lá no artigo 142 do CTN, aqui no 160 do CTE. Compete privativamente à autoridade administrativa lançar. O que é lançar? Procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador, ou seja, daí sua natureza dúplice. Ele tem ao mesmo tempo o lançamento uma natureza constitutiva e também declaratória. Porque ele declara que ocorreu o fato gerador.
E, ao mesmo tempo, ele vai constituir o crédito tributário. Ele declara a ocorrência de algo e constitui outra coisa. Ele consegue ser duas coisas ao mesmo tempo. E aí, perceba, quando você começa aqui já no início, compete privativamente a autoridade administrativa, é importante você, claro, fazer um cotejo com a jurisprudência do STJ. Você tem aqui 3 grandes modalidades de lançamento, né? Lançamento direto, de ofício. O lançamento por declaração. E o lançamento por homologação. O lançamento direto também você chama de ofício, ex ofício. O declaração você chama de misto, por exemplo. E homologação, há quem chame de autolançamento. O que vai diferenciar uma modalidade da outra é o grau de participação do particular. No lançamento direto, você vai ter todos os atos praticados pela autoridade fazendária. Aqui é uma comunhão de tarefas. Alguns atos são praticados pelo particular e os outros pela autoridade fazendária, ao passo que no lançamento por homologação é praticamente tudo praticado pelo particular. A autoridade fazendária nada faz. Né? No lançamento direto, você tem 2 modalidades, é o lançamento direto originário e o lançamento direto supletivo. No lançamento direto originário, porque aquela lei já diz que o tributo tem que ser lançado dessa forma, o supletivo não. É quando o tributo se sujeitava a um outro tipo de lançamento, mas como o particular não fez aquilo que lhe competia, o fisco vai lá e faz no lugar dele. O nome dado pela legislação ao lançamento direto supletivo é auto de infração. É quando você lavra um auto de infração, você está fazendo algo que o particular tinha que ter feito. O cara praticou o fato gerador de 100, declarou apenas 80. Então você vai lá e lavra a diferença, constitui a diferença. Esse é o lançamento direto supletivo. Então perceba, o artigo 60 do CTL faz muito sentido para esses 2 aqui, ó. Compete privativamente a autoridade fazendária, sim. Porque aqui também o particular informará a ocorrência do fato gerador e algumas características do fato. Exemplo clássico, antigamente, né, o imposto de importação, os impostos incidentes sobre bagagem acompanhada, impostos, leis, tributos. Antigamente sujeitava ao lançamento por homologação, né? Tu ia para Miami e voltava com aquele papelzinho que era distribuído da Receita Federal, perguntando o que você trouxe lá de Miami. Tu falava apenas o quê? Quantidade, qualidade, o tipo, né, daquele bem. Estou trazendo 3 iPads no valor de $800 e o tipo do iPad modelo tal. Bom, você não aplicava a legislação ao fato. Quem fazia isso era a autoridade fazendária com base nas suas informações. Então, ao fim e ao cabo, quem constituía o crédito, quem lançava, era a autoridade fazendária. Contudo, quando você olha agora a jurisprudência do STJ, na sua súmula 436, você percebe que a declaração entregue no lançamento por homologação, a declaração aqui é diferente daqui. Porque aqui ela é completa. Aqui você vai informar todos os elementos necessários para a ocorrência do fato gerador, vai aplicar a legislação, chegar ao valor devido, identificando se há isenção, se não há isenção, redução de base de cálculo. Então essa declaração aqui é completinha. E como consequência, segundo o STJ, essa declaração constitui o crédito tributário a favor do fisco, dispensando qualquer outra atitude por parte dele. Então, por conta do autolançamento, do lançamento por homologação, esse artigo 160 é um pouco mentiroso. Você tem que ler, então, ele com uma certa parcimônia. Isso aqui faz sentido apenas no lançamento direto e por declaração. Marcelo, entendi. Então, se a minha prova cobrar exatamente o texto do artigo 160, eu marco errado. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Não me quebra. Se a tua prova falar de acordo com o CTE, com a lei X, e aí começa a copiar o artigo 160, marca como correto. Estou te explicando que
em função da jurisprudência do STJ, este entendimento aqui você tem que ler com certa parcimônia. Mesmo após a emenda 45 também, né, reforma do judiciário, quando você vai lá no artigo 114 da Constituição, você vê que o próprio juiz, em função do reconhecimento de um vínculo empregatício, ele próprio constitui o crédito tributário relacionado aos tributos incidentes ao reconhecimento daquele vínculo. Então, o eventual, por exemplo, contribuição previdenciária, é o próprio juiz que constitui aquele crédito e pode cobrar aquelas contribuições. Olha que coisa. Não é mais autoridade fazendária apenas. Então, perceba. Também tem uma situação parecida também em tributos que incidem sobre o TCMD, no tributo estadual, no bojo do inventário ali, no inventário judicial. Enfim, óbvio que isso aqui, se for cobrado desta forma, você vai marcar como correto, só estou fazendo um alerta em função da jurisprudência e de algumas especificidades. Bom, aí ele fala que o lançamento, ele declara a ocorrência do fato gerador, constitui o crédito tributário, calculando o montante do tributo devido, identificando o direito passivo, se for o caso, propõe a aplicação de uma penalidade. Parágrafo 1º. A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. O que isso quer dizer? Meus amigos, verificou a ocorrência do fato gerador, de novo, né, o fisco tem que lançar, tem que constituir o seu crédito. Não fez quando deveria fazê-lo? Responsabilidade funcional. Essa a consequência. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente de concessão de mandado de segurança ou concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outra espécie de ação judicial ocorrida antes de qualquer procedimento fiscal não impede a regular constituição do crédito tributário pela autoridade administrativa, destinada a prevenir a decadência do direito à Constituição. Isso aqui é um artigo inteligentíssimo, criado pela Cefaz, né, pela Assembleia Legislativa. Ela tem um correspondente aqui no artigo 63 da Lei 9430 de 96, no âmbito federal, que é o seguinte: quando você tem, por exemplo, imagina aqui uma linha do tempo, tá bom? Entrei com uma ação declaratória ou com um mandado de segurança preventivo. Ou seja, não há lançamento ainda. Eu vi, por exemplo, a alíquota do ICMS ser majorada por um decreto estadual. Entendo isso como violação ao princípio da legalidade. Quero, então, entrar com uma medida judicial antes mesmo da cobrança daquele tributo. Se eu sou contribuinte e o ato de cobrança é plenamente vinculado, eu sei que o fiscal não tem escolha. O fiscal, ali naquele momento, como você viu no parágrafo 1º, ele não pode ficar pensando: ah, isso aqui é constitucional? Ah, isso daqui é justo? Ah, será que isso aqui não está violando o artigo tal da Constituição? O fiscal não tem que fazer esse juízo, não, filho. O fiscal não faz controle de constitucionalidade nem de legalidade, ele cobra. Então, se você, contribuinte, viu que há uma cobrança ali que, na sua opinião, viola a Constituição, antes mesmo do lançamento, você trocou uma declaratória, mandado de segurança. E aí você faz um pedido de tutela provisória ou de liminar. Aqui, por exemplo, na ação declaratória, tu faz lá um pedido de tutela provisória, de urgência, antecedente ou não, enfim. Pode ser antecipado ou antecedente. Não vou nem entrar aqui nesse sistema de tutelas provisórias. Fez um pedido de tutela. Vou chamar aqui tudo de liminar para facilitar, que não é o meu objetivo aqui ficar diferenciando tutela de evidência, tutela de urgência, tutela antecipada e tutela antecedente, tutela cautelar ou tutela antecipada. Não quero aqui diferenciar agora. Então, olha só. Tu pediu uma liminar e o juiz negou a liminar. Você sabe que o simples ajuizamento de uma medida judicial não suspende a exigibilidade do crédito. Você tem que pedir a liminar, a tutela provisória, e ela tem que ser concedida. Ela que não foi concedida, então o fisco, perceba, ele ainda pode lançar.
Se o fisco pode lançar, o que alertou o STJ? Ora, a exigibilidade continua ativa. O fisco não está em momento nenhum impedido de constituir e cobrar o seu crédito. Então, o que acontece? Se o fisco aqui pode lançar, porque a liminar não foi concedida, aqui nós temos ativos dois prazos. O prazo decadencial continua correndo e o prazo prescricional continua correndo. O prazo decadencial, o prazo que corre contra o credor para que ele constitua o seu crédito através do lançamento. O prazo prescricional, o prazo que corre contra o credor para que ele entre com a ação de cobrança. Nessa situação aqui, perceba, não teve liminar concedida. Ou seja, exigibilidade ativa. Continua, então, o prazo prescricional rodando. E a decadência também rodando. Então, o fisco vai ter, sei lá, 5 anos do fato gerador. Imagina que é um tributo sujeito a lançamento por homologação. Para constituir e dar constituição definitiva, mais 5 anos para cobrar. Aonde que entra o parágrafo 2º do artigo 160? Entra na segunda situação, que foi a seguinte dúvida. A liminar foi concedida. E agora? Isso impacta, por acaso, decadência e prescrição? Só impacta um deles. Por quê? A concessão da liminar suspende a exigibilidade do crédito tributário. Impede que o credor pratique ato de cobrança, ato satisfativo da sua dívida. Ou seja, se o credor não pode cobrar, não pode correr contra ele um prazo prescricional, que é justamente o prazo para que ele entre com a ação de cobrança. Se ele não pode cobrar, ele está impedido juridicamente de cobrar, não pode fazer correr contra ele o prazo para que ele entre com a ação de cobrança. Agora, a concessão da liminar impede a fluência da decadência? Não. A decadência continua a correr normalmente. Por quê? A liminar suspende a exigibilidade, impede que o credor pratique atos de cobrança. Decadência é para que o credor constitua o seu crédito. Ou seja, o cara entrou com uma ação judicial, a ação declaratória ou mandado preventivo. Teve a liminar concedida, cara, o prazo para o fisco entrar e lançar o crédito continua correndo. O prazo decadencial não para. O que fala, então, o parágrafo 2º? Ô, fiscal, dá mole não, cara. Antes da fluência do prazo decadencial de 5 anos, vai lá e constitui o crédito. Lança. Porque a concessão da liminar não impede que você lance. A decadência continua a correr. Então, tu vai lá e lança e garante o crédito. Você lança, mas não cobra. Essa é a questão. Como tem liminar, tu não pode cobrar, mas tu tem que lançar para impedir a fluência do prazo decadencial. Como eu te falei, na área federal, isso está no artigo 63 da Lei 9430 de 96. Aqui o Estado de Goiás já foi esperto, já tacou isso no seu próprio CTE. Uma mensagem importantíssima para os fiscais. Eu, pessoalmente, entendo essa inovação, isso aqui não estava no texto original do Código Tributário Estadual, isso veio através de uma inovação legislativa, justamente por conta do entendimento do STJ, que foi contrário ao fisco. O fisco lá atrás tentava advogar a tese que não, mas a liminar impede que eu lance. O STJ coisa nenhuma, a liminar impede a cobrança, não impede o lançamento. E aí tivemos uma alteração legislativa para fazer constar o parágrafo 2º. Então ele é importantíssimo, marca ele na sua prova. Ele não tem uma norma correlata no CTN, como eu te falei, está em legislação esparsa. Daí
na minha opinião, ser um candidato importantíssimo a cair na sua prova. 161. O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador, da obrigação, e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Isso aqui também é importantíssimo porque você tem por detrás o princípio da irretroatividade. A FCC, inclusive, já cobrou essa informação na prova lá de, se eu não me engano, foi PGE do Estado de São Paulo, 2012. Marcelo, o que tem a ver isso daqui com irretroatividade? Tudo a ver. Olha só, rapidamente. Imagine você que nós temos aqui um fato gerador em 2018, onde que fala aqui de tributo e multa. Ó, a alíquota do tributo aqui é 20% e a multa pelo não pagamento é 50%. Isso aqui está tudo regido, né, pela Lei 1. A Lei 1 vai ser modificada pela Lei 2 em 2019, trazendo a alíquota para o tributo para 25% e a multa a 75%. A Lei 2 é modificada pela Lei 3 em 2020, trazendo agora a alíquota para 18% e a multa para 40%. Finalmente, em 2021, a Lei 4 traz a alíquota do tributo para 15% e a multa pelo descumprimento da obrigação volta a 50%. Sob a vigência da Lei 4, você, fiscal, lavrará o auto de infração, lá em 2021, ainda dentro do prazo decadencial. Qual a alíquota do tributo e qual a alíquota da multa? Fácil, né? O artigo 161 já falou para você. O tributo, a obrigação tributária, sempre vai... A obrigação tributária relacionada ao tributo sempre irá ser regida pela legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador. Ainda que posteriormente modificada ou até revogada. A Lei 4 poderia revogar o tributo, poderia ser zero aqui. Não está nem aí. O que interessa é a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador. Então aqui tu aplica 20%. Na multa é um pouco diferente. Veremos mais à frente uma norma que vai espelhar o artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, aonde que na multa você vai aplicar a que for mais benéfica. A lei mais benéfica vai retroagir para ser aplicada a um fato gerador anterior à sua vigência. Então, a benéfica é 40%. Por que, Marcelo, que isso aqui é o princípio da retroatividade? Simples, está na Constituição. Se o fato gerador for em 2018, essa lei que vem em 2019 não pode retroagir para reger um fato gerador anterior à sua publicação. Nessa lei de 2020, ela não pode retroagir para ser aplicada a um fato gerador anterior à sua vigência, à sua publicação. Então, quando você fala que você vai aplicar a lei do fato gerador, é você dizer que as leis posteriores não retroagirão para aplicar a esse fato gerador anterior à publicação dessas leis. O que está por detrás é, então, o princípio da irretroatividade tributária. Bacana? Tranquilo? Meus amigos, aqui meu objetivo, de novo, é te ajudar a entender o que está por detrás dos artigos do CTE, até porque, em algum dado momento, você vai ter que ler esses artigos umas 394 vezes para até conseguir, alguns deles, né, absorver as decorebas. Mas quando nós sabemos o que está por detrás, fica muito mais fácil. A falta do lançamento não desobriga o sujeito passivo do pagamento de tributos ou multas e os erros ou omissões nele contidos, né, não aproveitam aqueles. Isso aqui é para falar o seguinte, olha só, querido. Não tem lançamento, beleza. O lançamento não constituiu crédito. A falta do lançamento quer dizer que não houve a constituição do crédito tributário. Mas isso não matou a obrigação. Se ainda estiver dentro do prazo decadencial, é importante ressaltar, não é porque eu não lancei ainda que eu não vou poder lançar. O teu dever de pagar tributo e as multas continua idêntica. A obrigação tributária principal ela continua incólume, existente. Não é porque eu não lancei ainda que eu não posso lançar depois. Aí o cara passa por uma ação fiscal, vai lá na Cefaz, é intimado, presta esclarecimentos, o fiscal naquele momento não achou nada.
Ufa, não teve lançamento. Quer dizer que não vai ter mais. Contabilidade, relaxa, derruba essa provisão aí. Calma. Dentro do prazo decadencial pode surgir o lançamento. Não é porque ele não está ainda que a obrigação tributária desapareceu. E eventual falha no lançamento não vai aproveitar o contribuinte. Uma omissão não vai aproveitar o contribuinte. Quer ver? Imagine você. Você pratica o fato tirador de 100, aí você não declara nada. E, óbvio, não faz nenhum pagamento antecipado. O fisco, imagine que uma ação fiscal, lavre lá um auto de infração 1, identificando que você deixou de pagar 60. Ele só identificou o fato tirador de 60. E aí você recebeu a autuação e pagou 60. Aí tu vai relaxar. Opa! O fisco não viu que, na verdade, não era 100. Não era 60, era 100. Não pode agora lançar os 40. Claro que ele pode, cara. Claro que ele pode lançar a diferença se ele estiver dentro do prazo decadencial, por óbvio. Mas é esta mensagem que quer passar para você o nosso artigo 162. Tudo bem? Bacana, meus amigos? Então, vamos lá. 163. A formalização do lançamento obedecerá ao disposto em lei processual específica. Isso aqui nós vamos ver. Notificação de lançamento, o auto de infração, as características lá na lei que trata do processo administrativo fiscal. E o lançamento poderá incluir o sujeito passivo solidário no cumprimento da obrigação tributária, natural que o faça. Tá? Então, por exemplo, se você pega lá um transportador com carga na sua caçamba sem nota fiscal, ou pior, sem um recolhimento do ICMS já ali provado, você vai conseguir sim lançar não só o vendedor contra o vendedor, mas também contra a transportadora. Você já pode botar isso no lançamento. O pagamento antecipado do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo condiciona-se à ulterior homologação da autoridade fiscal. Resumindo isso daqui, quer dizer o seguinte, né? No lançamento por homologação, você, além de praticar o fato gerador, como você faz em qualquer outro tributo, você entrega uma declaração completinha, identificando todos os elementos necessários à ocorrência do fato gerador, identificando se há multa, se há base de cálculo, se tem exclusão da base de cálculo, se o tributo tem as temáticas da não cumulatividade, tem que ver os créditos, compensar com os débitos, para ver eventual saldo a recolher, tu faz tudo aqui. Ah, se tem crédito presumido, se não tem. Então, nesse momento aqui, você aplica a legislação no caso concreto. E aí tu chega, por exemplo, a um valor a ser pago antecipadamente. Vou botar aqui 100 também. Pratiquei o fato gerador de 100. Né, se for um tributo sujeito a não cumulatividade, isso aqui pode ser o fato gerador de 100, mas tu tem créditos ali, compensa, então o valor a pagar pode ser diferente. Só para ficar lúdico. 100, declarou 100, paguei 100. Está extinto? Ainda não. Esse pagamento antecipado, o fisco, ele pode fazer duas coisas. Ou ele concorda, ou ele discorda de você. A discordância do fisco tem que ser expressa. Ele tem um prazo de 5 anos da ocorrência do fato gerador para discordar de você, para fazer o lançamento direto supletivo. Leia-se a lavratura do auto de infração. Já a concordância pode ser de duas formas. Pode ser tácita ou pode ser expressa. A expressa é quando ele emite um ato administrativo declaratório dizendo que o crédito está extinto pelo pagamento. Nunca faz isso. O que ele prefere fazer? A tácita é quando você deixa passar em branco, né, transcorrer em albis, em branco, aquele prazo que você tinha para discordar. Se você não discorda no prazo que você tinha para discordar, a lei cria uma presunção que houve uma homologação, uma anuência, uma concordância implícita, tácita. Então, o que está falando ali o fisco? O CTE? Olha só. O pagamento antecipado não extinguiu o crédito. Tem que esperar o fisco posteriormente homologar, concordar. Seja de forma tácita,
seja de forma expressa. Tudo bem, meus amigos? Fecho por aqui esse vídeo, já falei bastante. No próximo vídeo a gente continua a conversar sobre as causas de extinção do crédito tributário. Bacana? Até daqui a pouquinho.